Estamos hoje em BH com um dos homenageados do Top 50 Minas Gerais, Júlio Prado, diretor de jornalismo da Band Minas. Júlio, como começou a sua história no jornalismo? Oi, Cláudia. Eu comecei a trabalhar com jornalismo aos 18 anos de idade. A constatação que eu tenho hoje é que, de certa forma, já era coisa de destino, porque eu pulei de um lado das transmissões para outro. Eu sou filho de pequenos empresários do ramo de TV por assinatura, no Triângulo, e em Uberaba. E eu cresci dentro de oficinas de eletrônica. Meu pai trabalhava com instalação de antenas, trabalha até hoje com isso. Eu brinco muito com as pessoas que me são próximas que eu descobri que eu era um jornalista por causa de um publicitário. Eu me lembro, em 2000, isso era setembro de 2000, eu recebendo, como nós recebíamos muito na minha sala no terceiro ano do colégio do segundo ensino médio, a gente recebia cartas com publicidade de universidades oferecendo para aqueles então estudantes ali pré-vestibulando, né, ofertas de cursos, ofertas de faculdades. E um belo dia chega nas minhas mãos um boletozinho, um encartezinho, sabe, da Unifran, Universidade Franca. E aí lá constava um texto que dizia assim: se você conserva em si essas características, se você é assim, se você... Foi um texto com mais ou menos uns 10 tópicos. E na medida que eu fui entrando naquela leitura, eu fui me enxergando naquilo, eu fui identificando no texto desse informe publicitário pontos que nem eu mesmo, ao longo dos meus 18 anos de vida até então, percebia. Eu fui me enxergando, vendo um espelho naquilo. E no final o texto dizia assim: se você conserva em si todas essas características, você já é quase um jornalista. Vem pra cá que a gente faz o resto. E aí entra a parte providencial da história, porque eu procurei, portas foram se abrindo, eu fui encontrando oportunidades. Desse momento, isso foi setembro de 2000, em janeiro de 2001 eu já trabalhava numa afiliada da TV Globo, né, como jornalista, inicialmente como estagiário, e ali eu comecei a trabalhar e fui encontrando retorno e cheguei aqui. O que é, para um jornalista tão jovem na época, ganhar um prêmio da CNN? Eu já trabalhava com jornalismo, né, e isso era reconhecido na própria universidade. Eu já, ainda estudante de jornalismo, graças às oportunidades que me foram sendo oferecidas e eu fui abraçando, e a sorte, enfim. Eu comecei a me envolver com trabalhos maiores, sabe? Eu, ainda estagiário em televisão, ainda estagiário de jornalismo, eu participei de produções internacionais, eu fiz produção na Holanda, fiz produção em Londres. E um belo dia eu chego na universidade, o então coordenador, o então diretor do curso de jornalismo da faculdade que eu cursava, me procurou com um encarte, sabe? Falando: ó, tem um prêmio aqui de telejornalismo que é a sua cara. Quando eu abri e vi aquilo, inscrições abertas para um concurso internacional, um concurso nacional de jornalismo promovido por a maior emissora de telejornalismo do mundo, né, a CNN International. E eu falei: puxa vida, mas a gente precisa de uma boa história. E aí as coisas foram acontecendo. Eu chego para trabalhar, isso aconteceu na noite, né, de um dia, no dia seguinte eu chego para trabalhar na TV, encontro uma bela história, que coincidentemente ou não, veja bem, hoje eu estou em Belo Horizonte trabalhando, a pauta que eu usei para poder me inscrever e fazer a reportagem que gerou a minha premiação foi uma pauta que surgiu de técnicos do Jardim Botânico de Belo Horizonte. Né, eles procuravam uma espécie rara de uma árvore cujo registro aconteceu na década de 60 por um pesquisador, manuscrito num diário de bordo dele. E o simples fato dele ter registrado isso no diário dele, que tinha encontrado essa árvore, o faveiro de Wilson, representava a esperança de salvar a espécie no mundo. E esse registro desse pesquisador aconteceu na zona rural de Frutal. Gravamos a reportagem e enviamos para São Paulo. Um tempo depois veio o telefone toca, o pessoal da organização do concurso dizendo que eu estava entre os 3 selecionados e
que eu era convidado para ir para São Paulo para a cerimônia de premiação. Fiquei entre os 3 primeiros colocados nesse concurso, minha reportagem foi exibida na CNN, deu na época um status muito grande. Para mim foi motivo de muito orgulho, né? Isso mostra como é possível acreditar. Eu era estudante de jornalismo de 3º período, lá em Uberaba, né, no interior de Minas Gerais, e de repente o meu trabalho virou destaque em rede internacional, foi ao ar no mundo inteiro. Isso mostra o poder da comunicação, o poder de acreditar. E agora, Júlio, qual a sua receita de sucesso? Paixão, sabe, envolvimento. Eu acredito muito, Cláudia, que o que nos define não são as nossas particularidades. O que nos define são as nossas escolhas. Eu tenho 31 anos, me vejo como uma pessoa muito simples, sabe? Me coloco dessa forma todos os dias no meu trabalho. Saí do interior de Minas Gerais, filho de pais que não tem um histórico de riqueza, vim de uma família muito humilde, tanto por parte da minha mãe como por parte do meu pai. E o pouco que eu caminhei na minha trajetória, eu só consegui fazer isso porque eu escolhi fazer isso. E o combustível para que move as nossas escolhas é a paixão, é o amor que você sente por aquilo, né? A minha trajetória hoje é uma trajetória de 13 anos de muita paixão, muito amor pela comunicação. O sucesso que eu consegui atingir hoje veio diretamente ligado a essa paixão e as renúncias, as escolhas. Acho que isso determina quem nós somos.